Sejam bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal. Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante na saúde íntima das mulheres. Isso mesmo, eu vou falar sobre a nossa vagina. Gente, primeiro de tudo, quando a gente fala para vocês vagina, o que a grande maioria das mulheres pensa? Que a nossa vagina é essa parte externa. E aqui, gente, na verdade, quando a gente fala dessa parte externa, a gente está falando da nossa vulva. A nossa vagina é nosso órgão interno. Olha aqui para vocês verem. Então imagina isso, tá? Ó, Igor, posta aqui pra gente ver, ó. É como se essa parte externa tivesse aqui, tá? E aqui, ó, nossa vagina, gente, é esse tubinho muscular. Vocês estão vendo aqui comigo, ó? Acompanha aqui de dentro, ó. A vagina é isso. É esse tubinho muscular. Tá vendo que lá dentro você vê um negocinho vermelhinho? Lá é o colo do nosso útero. Então, gente, ó, vamos ver de frente. Então, como é que é o nosso corpo? Então, a parte externa tá aqui, ó, vulva, tá? Uretra, tá? E vagina é aqui, ó, é esse buraquinho. Tá vendo que aqui dentro ele é sanfonadinho? Então, olha aqui pra minha mão. Eu sempre falo isso, ó, que a nossa vagina é uma ruinha sem saída. Então, é esse pedacinho aqui, ó, tá? É uma ruinha sem saída que ela acaba no nosso útero. Ah, Denise, mas eu tirei o útero. Do mesmo jeito, gente, ela fica uma coisinha falsa aqui, uma ruinha sem saída. Então, a nossa vagina nada mais é do que esse tubinho muscular. Vocês conseguem compreender? Em cima da vagina a gente encontra a bexiga, embaixo da vagina está o nosso ânus. Ah, Denise, fala sério. Então, nossa vagina é só esse tubo muscular? É exatamente. E é sobre esse tubo muscular que eu quero conversar com vocês hoje. Conforme vai passando o tempo, principalmente na menopausa, o que acontece? A gente tem muita queda hormonal. Então, os nossos ovários, que são os nossos grandes reservatórios hormonais, né? Que eu gosto de explicar que eles são aqueles freezerzinhos lotados de saquinho de pão de queijo. Então, a menopausa, eles acabaram, não tem mais nada de estoque. Então, o seu ovário deixa de produzir os seus hormônios, estrogênio, progesterona e testosterona. Então, isso vai impactar, como vocês já sabem, o seu corpo inteiro, inclusive a sua vagina. Vamos entender o que vai acontecendo conforme esse tempo vai passando. Então, lembra que eu mostrei para vocês que a nossa vagina, imagina uma sanfoninha. Então, a parede da nossa vagina era inteira rugosa. O que vai acontecendo com a queda desse hormônio? A ruga, infelizmente, minha gente, sai da nossa vagina e vem parar aonde? No nosso rosto, tá? A vida é assim, a gente não tem muita escolha. Então, uma vagina que parecia uma sanfoninha, que ela tinha esse movimento, ela para de ter esse movimento. E outra coisa, é igual a nossa pele. Você pega uma pele de uma pessoa de 20 anos, ela tem uma textura muito diferente de uma pele de uma mulher mais idosa. Ou nem sendo idosa, né? 40 a mais. Porque do mesmo jeito, a gente tem queda de estrogênio e também tem queda de colágeno. A gente reduz a produção de colágeno. Então a gente sente tanto externamente e dentro dos tecidos também. Então a mucosa é igual nossa boca. A gente sente, gente. Então o que vai acontecendo? Além dessa rugosidade não ter mais, ela vai ficando retinha, então a gente não consegue ter uma ampliação na vagina, né? Essa modificação de tamanho, ela fica com uma textura muito fininha e sensível. Além disso, a gente tem o quê? Uma diminuição da lubrificação vaginal e uma perda, na verdade, da proteção da nossa bexiga. Então vamos lá, Denise, o que vai acontecendo? Na prática, o que essas mulheres vão sentindo ao longo do tempo? Uma vagina mais ressecada. É uma paciente que tem uma dificuldade na lubrificação, então ela vai tendo dor vaginal, dor na relação, dor na penetração. É uma paciente que também começa a ter uma urgência miccional. Então, assim, eu sempre fazia xixi, conseguia segurar, e com o tempo, não. Com o tempo eu tenho uma urgência. A qualquer momento eu tenho que ir rapidinho pro banheiro que eu não consigo segurar. Outra coisa super importante que acontece, gente, infecção urinária de repetição. É o que eu mais pego. Uma mulher acima de 50 anos, na menopausa, tendo infecção de urina todo mês. Por quê, Denise? Porque essa mucosa fica ressecada, essa falta de estrogênio, ela vai impactar também nessa parte. Outra coisa, perda de urina, porque a gente perde o fortalecimento, fica com a bexiga mais solta, mais frouxa. Então, o que eu vim falar para vocês é a gente entender que sim, que a falta de hormônio vai impactar na sua vagina, mas que hoje em dia a gente tem tratamento, gente. Isso que eu queria trazer. Uma das formas de tratar a sua vagina é com o laser. Eu gosto muito e eu vou mostrar para vocês como funciona na prática. Então, o que acontece? Eu trabalho bastante com esse laser, que é o MTZ, um laser de CO2. E eu vou mostrar para vocês de uma forma simples, né, num papel, mas o que a gente faz? Por que ele melhora tanto essa mucosa vaginal? Então, gente, como é que a gente vai trabalhar? Então, lembra, isso aqui é uma ponteira, ó, que a gente chama de ponteira 360 graus.
Essa ponteira eu vou introduzir, então, na vagina, ó, gente, ó, tá? Então, o que a gente faz? Eu vou disparando esse CO2, eu vou fazendo papel para vocês verem. E ele vai trabalhar de uma forma 360 graus, como o nome da ponteira diz, melhorando toda a mucosa dessa vagina. Ou seja, ele vai retirar essa célula morta e vai revitalizar esse tecido. Eu vou mostrar para vocês no papel. Ô, gente, lembra que eu falei para vocês, então, que a nossa vagina é um tubinho muscular? Então, vamos fingir, né, que essa folhinha é o nosso tubinho muscular, a nossa vagina, tá? Então, eu vou mostrar para vocês na prática como funciona o nosso aparelho, que eu amo. Então, a gente começa primeiramente fazendo essa modulação de toda a parede vaginal. Então, ó, do mesmo jeito, como se fosse nosso tubinho de vagina, eu coloco, introduzo e a gente começa, ó, olha o barulhinho. Estão ouvindo? Ó, e sai até uma fumacinha, ó. Não sei se vocês estão vendo, tá vendo? Ó, tá? Por quê? Porque o laser de CO2, ele realmente é uma fonte de calor, tá, gente? Então isso, ó, você tá vendo que eu tenho essas marcações aqui, ó? A gente vai fazendo, ó, nessa sequencinha, tá vendo, ó? De um por um. Então a gente faz toda a voltinha, ó. Ele anda meio centímetro e faz o outro, ó. Ele faz uma volta completa 2 vezes. Daí a gente anda e ele faz de novo. Então a gente vai trabalhar, gente, toda a mucosa inteira da sua parede vaginal. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Vou abrir o papel, tá? Ó, essa é um fumacinho mesmo, ó. Você tá vendo, ó? Então ele realmente é isso, ó. Ele é uma onda de calor. Então ele vai fazer mesmo uma queimadura leve de todo esse tecido da mucosa e vai revitalizar esse tecido. Aí, gente, geralmente, a grande maioria das pacientes, além da queixa de ressecamento, dor na relação, ela tem sim uma perda urinária, aquela coisa que eu falei pra vocês, daquela urgência de toda hora querer ir ao banheiro, ou infecção urinária de repetição. Então eu troco a ponteira, ó, tá vendo? Eu coloquei essa ponteira que a gente chama de 90 graus, pra trabalhar o quê? Vem aqui pra vocês verem. Então essa ponteira eu entro, ó, trabalhando só essa parede da bexiga, tá vendo, gente? Então eu vou saindo também com ela, mas trabalhando só essa parede, ó, da bexiga, melhorando muito, então, as queixas urinárias. Então, gente, o que a gente tem que entender? Que as mudanças vão acontecer conforme a nossa idade, independente se a gente faça ou não uma reposição hormonal. Claro que a reposição hormonal melhora muito a qualidade dessa mucosa vaginal, mas entender que o laser é um tratamento. E a gente não pode ter vergonha. Sabe o que a gente pega muito? São pacientes que sofrem caladas. A gente tem que entender que existe tratamento, tá? Mesmo pacientes que tiveram câncer de mama, é um excelente tratamento. Outra indicação é pacientes que amamentaram, pós-parto, ajuda demais. Então, gente, a gente tá em 2026 já, não tá mais na hora de sofrer, tá? Então, o laser, ele é um tratamento incrível. Como que eu oriento vocês? No primeiro ano, a gente faz 3 sessões de laser com intervalo aproximado de 30 dias cada sessão. E nos outros anos, a gente faz só uma sessão. É só uma manutenção anual, tá? É super tranquilo, não dói. Depois do laser, eu indico que a gente não vá piscina, sauna e nem bicicleta e nem relação sexual por 5 dias, tá? É apenas isso. É um tratamento rápido, indolor e que dá muito resultado. Eu espero que vocês tenham entendido e aprendido. Eu só não quero que mulheres em 2026 fiquem sofrendo com dor, com ressecamento e perda urinária.